Vamos falar um pouquinho de concentração, de foco. Um dos grandes sabotadores da nossa vida é a falta de direcionamento. Quando eu não sei para onde eu vou perder tempo tentando definir prioridades. Então, não temos o hábito de nos programar, não temos o hábito de nos planejar, mas nós precisamos aprender a fazer isso, né? Bem-vinda Ana, bem-vinda Claudiane. Então, a importância da gente começar a definir prioridades para que a gente possa aproveitar mais o dia, para que a gente possa aproveitar mais nossa vida, até para que a gente também possa ter momentos de relaxamento, de descanso e de comemorar e observar o que está sendo feito. Porque nós estamos numa roda tão grande, que a gente fala uma roda de samsara, né? Que está rodando tão rapidamente, que a gente acaba não encontrando tempo para a gente. E também, quando tem tempo sobrando, a gente também não sabe o que fazer com ele. E a sensação de inutilidade bate. Quando a gente começa janeiro, muitas coisas acontecem dentro da nossa expectativa, não dentro da nossa realidade. Por qual que é a diferença? Eu tenho uma expectativa de mudança, mas eu não tenho uma realidade sendo executada para isso. Então, por exemplo, eu tenho a responsabilidade de manter uma casa. Eu tenho a responsabilidade de cuidar de filhos, eu tenho a responsabilidade de pagar contas, enfim. Eu posso ter N responsabilidades, mas elas têm que estar definidas e colocadas em caixinhas. Dentro do meu cérebro, em compartimentos, para que eu possa gerir isso. Porque se eu misturo a minha vida particular com a minha vida profissional, com a minha vida social, eu vou estar perdido. Eu vou estar fazendo uma coisa profissional pensando em algo social ou em algo familiar e eu vou perder detalhes que eu preciso ter atenção no meu dia a dia. E é nesse momento que o meu cérebro fica em constante atenção para poder gerir isso, porque ele não tem previsibilidade. Quando a gente não tem previsibilidade, a gente vira refém da situação. A gente fica refém de um processo que eu desconheço. E o meu cérebro vai ter que ficar em modo de ataque ou defesa o tempo todo. Isso vai gerar excesso de cortisol, excesso de gasto energético, pensamento. E a tendência de quando eu estou com o meu pensamento muito acelerado, hiperestimulado, eu não vou ter foco e eu vou ter falhas. E vai aumentar a minha insegurança. Vocês estão entendendo a necessidade da gente estar observando as prioridades que eu estou tendo naquele momento, no que eu me propus a fazer? Então, por exemplo, eu estou escrevendo livro, eu tenho os horários para fazer aquele trabalho. Eu tenho horário para atender o cliente, para fazer o treinamento. Eu tenho horário para dar as lives. Para que isso dentro da minha cabeça tenha uma organização. E eu possa ter foco naquele quadradinho que eu estou trabalhando. Porque não dá, gente, se vocês não começarem a cuidar desse lado, de quais são as minhas prioridades agora, no começo do ano. Aproveitando essa energia, aproveitando esse movimento que é gerado em nós, né, de mudança, nós voltamos ao repetir mais do mesmo, para trazer essa capacidade de olhar para o novo. Olhar para aquilo que você não está observando. Sair das idealizações do tem que ser assim. Sair dos processos que, mas eu queria. Mas eu não sei o quê. Gente, sair dessa postura de quem está esperando algo de alguém ou da vida para ser proativo, planejando, fazendo escolhas melhores e se organizando. Não dá para você imaginar que você vai ter um ano próspero sem você mudar as atitudes, sem você ter prioridades, porque existe excesso de estímulo. Você pode entrar em discussões profissionais, sociais, políticas, em causas. Mas nenhuma dessas situações leva você para o seu objetivo.
Os vícios, as distrações são prazerosas e elas são feitas para serem prazerosas. Elas são feitas para ser recompensas. Elas são feitas para ser distrações. Se eu não foco naquilo que é importante, eu vou perder os objetivos que eu criei para mim. E eu vou me perguntar no final de um dia o que é que eu fiz, o que eu estava fazendo. Então, a importância da gente saber, aqui eu estou trabalhando meu profissional, aqui eu estou trabalhando com meu filho, aqui eu estou trabalhando a minha vida social, aqui eu estou trabalhando uma diversão, para que eu tenha uma postura diante daquelas distrações. Porque chega uma hora que não dá para fazer tudo, você não é um polvo. Você tem apenas 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca. Nós precisamos priorizar o nosso dia. Nós teremos que ter pelo menos um pré-planejamento do que você pretende fazer naquele dia. Para que você possa estar vendo a sua evolução diariamente. A construção de um grande sonho começa com coisas diárias. E entender que nós não teremos controle de todas as consoantes. Mas nós temos que ter controle do nosso planejamento, das nossas prioridades. Porque é através desse controle que nós vamos poder edificar o nosso sonho. Então, se eu tenho o sonho de ganhar mais, eu preciso saber quem faz no meu setor e ganha mais. O que essa pessoa fez. Vocês estão entendendo? Da mesma forma, na minha casa, eu estou armado, brigando, discutindo o tempo inteiro. Ou eu estou fechado para não brigar, para não discutir o tempo inteiro. Eu preciso tentar mudar o resultado. Então, se eu preciso mudar o resultado, eu preciso criar estratégia de como agir. Eu preciso estar interagindo com o ambiente. Não tem como eu manter um casamento, uma relação profissional, social, familiar, sem me relacionar. E isso está sendo um grande gargalo no dia a dia, porque eu não tenho prioridade. Eu tô falando com meu filho, eu tô brincando com um amigo no celular, eu tô fazendo um joguinho e eu sou um multidisciplinar. Eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo. Meu querido, minha querida, você faz tudo mal feito. Por qual do problema? Porque você não tem foco. Por mais que você tenha inteligência, por mais que você tenha capacidade de lidar com um monte de coisas, a distração do foco, ela para de ouvir. Para poder fazer tudo isso, seu cérebro vai começando a ouvir partes do que tem que fazer e vai deduzindo o resto. Isso vai fazer com que você tenha falhas. Então, se é para conversar com o amigo, converse com o amigo. Se é para conversar com o filho, converse com o filho. Se é para fazer um negócio de serviço, faça um negócio de serviço. Agora, não queira carregar tudo isso e achar que você está fazendo tudo bem. Não vai, seu resultado vai ficar a desejar. Você sempre vai estar na insegurança e vai estar sempre pilhada, estressado, estressada. No começo, o estresse te dá energia. Depois de um tempo, cansaço. E depois de um tempo, a sensação de inutilidade. Uma sensação de vazio, uma sensação de incompetência. Então, a prioridade é importante para que eu chegue aonde eu quero. E se eu não sei para onde eu estou indo, Vilma, mas eu não quero ganhar dinheiro, eu não tenho sonhos. Realmente, se você não quer ganhar dinheiro, não tem sonhos, não vive, para que você vive? Para comer, beber e dormir? Você precisa saber por qual motivo você acorda todos os dias. Você precisa saber por qual motivo você se alimenta melhor. Você precisa saber por qual motivo você não destrói o seu corpo. Você precisa saber por qual motivo você não entra em discussões desnecessárias. E isso só vem, gente, com autoavaliação, sabe? Com essa capacidade de você se autoavaliar, de definir prioridades, para que o seu dia tenha resultados positivos. A construção de uma vida plena começa todos os dias, com a arrumação da cama, com o planejamento. Vilma, mas é chato. É chato, mas adultos fazem coisas chatas. Crianças fazem o que querem, desde que tenha o espaço do outro respeitado. Porque é de pequeno que se ensina a ter prioridades. É de pequeno que se ensina o respeito. É de pequeno que se ensina organização. Não adianta você achar que seu filho é uma pobre inocente, bobinho ali, que ele não é, não. Ele está aprendendo a sobreviver nesse ambiente.
E ele vai te manipular. Não tem inocente, gente. Tudo é sobrevivência. Então, defina prioridades. Defina como que você quer o mundo ao seu redor. E haja de acordo com essa definição. Para que o seu resultado seja um resultado ao longo do ano muito melhor do que você teve em anos passados. É para isso que a gente vem aqui, é para isso que a gente traz informação, é para isso que a gente se dedica. Vocês estão entendendo? Comentem aí. E exercitar isso precisa de desapego. Desapego do controle, desapego de querer fazer todas as coisas ao mesmo tempo, desapego de não pedir ajuda. Porque tem gente que fica fazendo as coisas que nem um cavalo de Troia, sabe? Vai na força do ódio e fica muitas vezes isolado, sozinho. Não consegue fazer articulação com outras pessoas para facilitar a vida. Porque quando eu defino prioridades, eu também defino como eu vou articular o dia, como eu vou articular a minha vida, como eu vou articular as conexões que eu preciso fazer. Sozinho nós não fazemos nada. Nós vivemos em sociedade. Então eu preciso ter previsibilidade de como eu vou interagir mais, como que eu vou criar oportunidades. Se eu estou insatisfeito com o trabalho e eu quero ganhar mais, eu tenho que interagir com pessoas da área que ganhem mais. Não adianta eu ficar falando com pessoas que ganham menos que você, esperando que as suas coisas mudem. Eu preciso definir prioridades e fazer essas conexões, fazer essas uniões para que eu chegue no meu resultado final. Se eu continuar fazendo as mesmas coisas, eu vou ter os mesmos resultados. E o meu mental, ele está o tempo inteiro me observando. Nós estamos aqui, nós fazemos parte dessa embalagem. E nosso banco de dados está o tempo inteiro tentando, como um radar, tentando saber o que a gente quer. Para que ele conecte isso que a gente quer. Então, se eu não tenho estratégia, se eu não crio essa comunicação mais assertiva, eu não tenho resultado. Por isso que a gente está falando hoje de prioridades. Se eu priorizar o que eu desejo, eu vou ter um caminho a seguir. Se eu não sei para onde eu estou indo, eu vou ficar perdido. Vou criar excesso de pensamento, vou ficar com ansiedade, vou ficar com angústia, vou me sentir na responsabilidade de cuidar de outras coisas. Para quê? Para que eu fuja das decisões. Para que eu fuja do que tem que ser feito. Porque o meu cérebro quer evitar riscos. E o novo para ele é um risco. Ele não conhece o que vai acontecer. Então, ele vai evitar esse resultado. Por isso, a necessidade de eu ter esse plano, de eu ter esse planejamento, de eu criar rotinas, para que o meu corpo, que tem rotina, que tem processo, possa se adequar. Se eu como em qualquer horário, se eu tomo água, não tomo água necessária, um dia tomo muito, outro dia não tomo, meu cérebro vai ficar descompassado. Tudo isso é o processo, gente. Você é esse ser humano. Pare de viver em ilusão, de achar que você é indestrutível, você não você não precisa ter relacionamento com ninguém, você é todo poderoso ou toda poderosa, que você sabe tudo, dá conta de tudo. E parem. Nós não somos máquinas. E até a máquina precisa de coisas para funcionar corretamente. Vai batendo numa máquina o tempo inteiro para ver se essa máquina vai funcionar. E ela não pensa, e ela não tem horário biológico, ela não tem nada. Ela é uma máquina. Mas se ela ficar batendo no mesmo lugar, sem ter a manutenção correta, ela não vai dar resultado. E aí, quando você olha para a sua vida, o que você está fazendo com ela? Se até a máquina precisa ter uma previsibilidade de manutenção, de tudo mais, você está fazendo o que com você? Eu sei que muitas vezes você não foi ensinado a isso. Nunca pensou nessa possibilidade. É esse meu papel como treinadora, mental e emocional. Esse é meu papel quando alguém está fazendo um processo de sair de um lugar e ir para o outro. É que a pessoa tenha entendimento e sabedoria para discernir o que fazer. Como planejar o seu momento atual, o seu momento intermediário e o seu momento futuro. Como é que você quer estar saudavelmente daqui a 10 anos? Eu vou ter 63 anos. Como é que eu vou estar saudável se eu não fizer as coisas agora? Né? Eu posso me dar
alguns presentes, alguns momentos de diversão, sim. Algumas recompensas, sim. Não é só pensar na obrigação, mas eu preciso ter consciência. Não é só recompensa a todo momento. E aqui é um grande problema que ocorre, tá? Eu fiz um esforço que eu comecei a fazer hoje, eu acho que eu tenho direito à recompensa. E eu fico ganhando pequenas recompensas todo momento. É assim que eu engordo, é assim que eu não vou para academia, é assim que eu não cumpro as coisas que eu me comprometo no dia. Porque eu acho que eu mereço. A sociedade hoje, a mídia, nos dá uma grande ilusão de merecimento. Você pode tudo, merece tudo, mas você não tem nada. Então, quando a gente generaliza tudo, todo, a gente não é nada. A gente não tem nada e a gente fica na mercê de que alguém ou de alguém que faça, que defina essa prioridade. E aí eu viro refém de um sistema que eu tenho que trabalhar para pagar, para sustentar, para manter. Esse processo não para. E é isso que a gente fala de roda de samsara. Que eu fico num processo autodestrutivo, só para sustentar esse sistema. E não traz os resultados que eu quero. Então eu preciso ter consciência desse processo, que para que eu tenha uma recompensa maior, eu preciso lidar com a maturidade de não ter recompensa imediata. Ah, mas eu gostaria de comprar, eu preciso comprar isso. Isso é minha prioridade. Ah, mas minha mãe pediu não sei o que, é prioridade para ela, mas não é para você. Então eu preciso entender as prioridades. Eu preciso identificar e saber as minhas prioridades, para que eu não deixe as minhas prioridades em detrimento à prioridade de outra pessoa, à prioridade de outras situações. Porque eu vou deixar de fazer a minha prioridade e isso vai me custar estresse. Não tem como. Se eu tenho uma programação e eu não cumpro, me gera estresse. Ah, Vilma, mas eu não me programo já para não ter estresse. Ok. Se você não tem programação, você não sabe o que vai fazer. Tá gerando estresse também. Quando eu entendo esse processo das prioridades, eu entendo que tudo tem que ter uma produção prevista, uma manutenção prevista e uma comemoração prevista, para que eu não me distraia no processo. Porque vão haver muitos estímulos. Pra vocês terem ideia, eu tô aqui com um celular, 2 telas de computador na minha frente. Então, quer dizer, será que tem estímulo aqui? Tem. Se eu não tiver prioridades, vai acontecer comigo o que aconteceu, porque através da prioridade eu chego ao resultado. Eu defino um objetivo e eu tenho comprometimento, porque não adianta nada eu criar um planejamento lindo no papel, ou com um coaching, ou com qualquer pessoa que te ajude a fazer, e você não executar. Porque o resultado não vem de eu comprar o planejamento, não vem de eu ter terapia, não vem de eu ter um coaching. O resultado vem da minha execução, e a execução só depende de mim. Então, quando eu entendo esse processo, eu foco no que eu quero e eu consigo ir além do normal que todo mundo vai. Eu consigo ter resultados além do que todo mundo. E é assim que as pessoas que estão tendo sucesso estão fazendo. Elas vão ter que fazer um esforço a mais para chegar onde querem, para fazer a diferença. Quanto mais eu tiver clareza nesse caminho, mais resultados eu tenho, mais eu vou conseguir direcionar a minha mente para ter aquilo que eu almejo. Mais meu foco vai estar naquilo e eu vou evitar distrações. Então, é um compromisso que eu tenho que ter comigo. É uma disciplina que eu tenho que ter comigo. E a gente entender que rede social é lindo, maravilhoso para quem está ganhando dinheiro. Para você que está só passeando lá, não é perca de tempo. É um prazer ilusório. Eu tive que aprender, gente, a lidar com isso. Não pensem vocês que eu tô aqui ditando regras e não tô colocando tudo isso que a gente tá falando aqui em prática. Todos os dias eu tenho que voltar à base, minha base. Qual é a minha base? O que eu planejei para fazer? Como que tá? Eu não sou boa em planejar. Não sou maravilhosa em executar. Eu sou ótima em criar. Mas se precisar executar, eu preciso fazer mais um esforço. Então eu mantenho as coisas que eu preciso executar mais duras de manhã. E as coisas de criação que eu tenho mais facilidade para a noite. Então eu tenho que me conhecer.
Eu preciso saber como eu funciono, para que eu tenha um planejamento mais direcionado na execução que eu dou conta. Cada ser humano é único, gente. Não é porque um funciona bem de manhã, o outro funciona bem à noite. Cada um tem o seu jeito de funcionar. E é você que tem que descobrir. Não adianta você querer copiar o outro. Funciona, pode até funcionar por um tempo, mas não vai ser constante. Por quê? Porque você não conhece o seu jeito de funcionar. Para aquela pessoa acordar às 5 horas da manhã, funciona. Para você precisa dormir às 8 horas, que aí você vai produzir mais. Entende? Com menos tempo. Então, essa autoobservação é necessária. E eu só consigo fazer se eu tiver um planejamento. Se eu tiver um direcionamento disso. Sabe? De teste do que eu fiz, do que eu estou fazendo. Então, existem coisas que a gente precisa dinamizar. Vou usar o exemplo do lápis. Quando eu tô com lápis grande, né? Eu uso a borracha e eu escrevo a lápis. Porque muitas vezes eu preciso estar revendo, lembra a criação? Eu esqueço umas palavras, estou escrevendo alguma coisa. Então, eu tô com um lápis na mão. Quando eu percebo que o lápis está ficando muito pequeno, eu começo a perceber que a minha escrita fica mais difícil. E eu tenho mais dificuldade de ficar ali usando. Então, eu já sei que quando o lápis chega num determinado ponto, pra mim, tá? Eu preciso de um novo lápis. Mas se eu não observo, às vezes tem gente que tá escrevendo com um toquinho de lápis. E não produz como ele produzia quando eu tava com aquilo grande. Então, eu preciso ter consciência disso, gente. E se eu não auto-observar, eu não vou saber. Por isso é uma característica minha. É algo pessoal. Então, não dá pra ficar cuidando da vida do outro. Não dá pra ficar perdendo tempo muito em grupo, a não ser que você seja um treinador, uma terapeuta que vai divulgar seu trabalho e colaborar para aquele grupo. Mas de outra forma, vai focar na sua vida. Vai desestressar, saia desse processo de ficar ali pilhada 24 horas, querendo controlar o que você não tem controle. Vai cuidar daquilo que você tem controle, que é uma programação, prioridades, quais são suas prioridades do dia. O que você decide que hoje você não vai dormir sem fazer? O que você decide hoje que você vai organizar? O que você decide hoje que você vai executar? Sem reclamação e sem justificativa, sem historinha. Ah, mas minha irmã, minha mãe, meu gato, meu papagaio. Não importa, é compromisso seu com você. Nem que você tenha que fazer à meia-noite, você vai fazer aquilo que você comprometeu. Se você se deu prazeres durante o dia, para se distrair, para mudar o foco, para tudo mais, você tem um compromisso com você. Aí que entra a questão da prioridade. Eu me comprometo a executar isso ou eu brinco de fazer isso? Ou eu compro achando que comprar vai resolver a minha vida? Ou eu leio imaginando que só ler vai dar resultados? Tem gente que devora livros atrás de livro. Nem informação consegue aguardar, porque é excessivamente informação. Só que em vez de pegar prioridades, pega um livro, lê o livro, vê qual é o legal do livro que você tem ali, que é prioridade para você. Não para o autor do livro, não para quem te indicou. Qual é a prioridade daquilo para você colocar em prática? Execute antes de comprar o próximo livro. Porque você tem que ter compromisso. Não é comprar coisas que vai fazer você melhor. É a execução do que você aprende. É o colocar em prática. São as prioridades. Melhorar relacionamento, melhorar a sua dinâmica interna, a sua conversa interna, o seu pensamento. Se ele está muito acelerado, ele não tem prioridade, ele não sabe para onde ele está indo. É um carro desgovernado. Então você vai ter que definir rota. E não dá para outra pessoa entrar no seu cérebro e falar assim, agora você vai seguir aqui. Não vai. É você como adulto que vai ter que priorizar o que você vai fazer. Comentem aí, tá fazendo sentido, tá fazendo com que você amplie ângulos. Lembre, gente, o meu papel aqui é ampliar ângulos de vocês. É fazer com que o papel de uma treinadora mental e emocional como eu é ampliar a capacidade de vocês de entenderem sua dinâmica diária, de entenderem as suas escolhas diárias. E sempre trazendo, agregar informações. Porque quanto mais eu aumento a neuroplasticidade do meu cérebro, quanto mais eu aumento a minha capacidade de expansão de consciência, mais eu aumento meu banco de dados. E mais eu consigo ter resultados. Por quê? Porque essa energia, ela expande. E ela expande, ela faz conexões com pessoas que vão fazer parceria. Essa energia expande para que possa ter o resultado que você almeja. Não pense porque virou uma data que vai virar a sua vida. O que eu vou trazer, eu garanto que muda. Vocês vão lembrar de mim
toda vez que não estiverem fazendo isso. Porque treinamento é isso, eu vou repetir muitas coisas de formas diferentes, para que o seu mental, de uma maneira mais lúdica, indo pelas bordas, possa ter capacidade de aprender. E aí, essa questão da prioridade vai fazer com que você chegue aonde você quer. Então, compartilhe essa live, por quê? Para que mais pessoas ao seu entorno também possam entender esse processo. Também possam usar a mesma forma, porque se todo mundo, pensa bem, eu estou numa casa onde as pessoas têm prioridades, todo mundo está olhando na mesma direção, com os mesmos objetivos, sem ninguém querer controlar o outro. Gente, parem de querer ter controle no que vocês não têm. No máximo, você vai ter controle sobre isso que eu estou explicando aqui, que é definir prioridades, executar e ter a capacidade de avaliação. Nada mais do que isso. Você só pode cuidar do seu barquinho. Se ele vai estar parado, se ele vai estar andando em círculo, se ele vai estar indo para frente ou não, ou remando contra a maré, é a sua escolha. Você pode ter uma vida super fluida ou você pode ter uma vida super complicada. Não tem julgamento de mérito. A vida não é justa. Vocês têm que entender uma coisa muito simples. Para algo ser justo, alguém vai ter que dizer o que é justo. E você sabe, por acaso, quem é que diz o que é justo? Não é a Vilma. Não é você, não é Deus, não é ninguém. Até porque Deus é Deus do impossível. O possível está aqui e você pode escolher resolver. Então, entender isso é a base para uma vida próspera em 2024. Entender isso é o que vai nos trazer sabedoria de escolhas, de paciência. Para quem me conhece, sabe, eu já fui muito pilhada, já fui workaholic total. Não vou dizer para vocês que eu deixei de ser totalmente, não, mas hoje eu tenho prioridades. Eu tomo meu café da manhã, eu tomo meus remédios, eu cuido da minha saúde, eu faço meu exercício físico, eu brinco com meu neto, eu atendo e treino meus clientes, eu faço divulgação. Ai, mas é muita coisa. Não, é se organizar, gente. O dia de todo mundo é igual, daquele que não faz nada e daquele que faz muita coisa. Todos nós temos 24 horas. Então, se alguém faz, você tem que aprender com quem faz. Se alguém realiza e tem sucesso, e sai do zero e vai para um resultado, é porque tem possibilidade. Se tem possibilidade, eu posso realizar. Então, entendam isso. Comecem a priorizar o seu dia. Cada dia que você começa a priorizar, você começa a treinar seu cérebro para ter visão de ângulo. Se você sabe para onde você está remando, você sabe o que vai ocorrer. É a mesma coisa, eu tô tomando corticoide, vou inchar. Ah, mas eu não quero inchar. Ô, gente, vamos parar de ser criança? Não tem querer. E algumas coisas precisam ser feitas. Não sei o que. Olhe bem, pense, explicação, justificativa, historinha. É só bom se você estiver vendendo livro. Ou vendendo e-book. Agora, se você faz isso para justificar seus resultados, você está perdendo tempo e dinheiro. Porque o tempo não volta. O que volta é vontade de voltar o tempo. Só que não tem essa possibilidade também. Então você só pode ir para frente. Só tem esse caminho. Se você ficar tentando remar, você vai pôr muita força, vai gastar energia e não vai sair do lugar. O passado não volta. Então defina prioridades. Defina objetivos. Dia a dia. Por hoje eu vou fazer isso. Amanhã, levanta, amanhã eu resolvi. Olha, deu certo hoje. Amanhã eu vou fazer isso. E aí eu vou ter, quando eu olho para mim e eu me sinto bem de saber que eu me comprometi e cumpri o que eu me comprometi. Isso faz bem para todos nós. Isso faz bem para a nossa saúde mental. Bem-vinda, Lucidalva, Claudinha, bem-vindas. Então, quando eu penso num relacionamento, quando eu penso no meu trabalho, quando eu penso nos meus filhos, cada um tem que estar na sua caixinha. E cada um eu tenho que me programar do que eu vou fazer por dia. Para que dia a dia eu vá ampliando essa organização, vá conseguindo fazer com que as coisas tenham respostas melhores e eu vá conciliando. Então, eu não ter recompensas imediatas é um desafio. Por quê? Porque a gente quer olhar a internet, a gente quer ver o grupo lá de conversa das meninas, que a gente quer conversar com a mãe, com o pai e tal. Só que o que acontece? Se eu não colocar ordem nisso, meu pai tá aposentado, minha mãe tá aposentada, por exemplo, certo? E aí eles têm todo o tempo do mundo de me ligar e ficar conversando.
Mas eu tenho prioridades, então eu já deixo claro, mãe, olha, eu tá tudo bem, tá tudo certinho. A gente pode se falar à noite, ou a gente se fala mais cedo, porque agora eu tô no curso, no planejamento, em alguma coisa. Eles precisam também ter disciplina para te acessar. É alguma coisa urgente, mas se for urgente, pode ligar a qualquer hora. Agora, se for pra gente conversar, a gente conversa ou de manhãzinha, ou no final da tarde, ou no horário do almoço. Mas durante esses intervalos eu estou trabalhando, eu estou cuidando disso, cuidando daquilo. Ai, Viola, mas eu não trabalho fora. De qualquer forma, você tem coisas para fazer, horário de almoço, horário de cuidar da casa, horário para você. Porque se a gente não define prioridade pra gente, os outros também não estão nem aí com a gente. Né? Acho que a gente estaria à disposição. Deu saudade, liga a qualquer momento, cobra a qualquer momento. Então, entenderem isso é importante. Gente, hoje eu falei muito sobre organização aqui. O ano virou, mas a gente continua a mesma pessoa. Se a gente não ampliar isso, nada vai mudar. E vai ser mais um ano que você vai chegar no final do ano e vai estar reclamando do que não fez. Então, o que eu estou trazendo aqui são partes de treinamento que eu faço com o cliente, gratuito, tá? Para vocês começarem a se organizar, né? A agenda nossa de janeiro está aberta para quem quiser fazer treinamento. Dia 15 a gente lança mais um treinamento das dores aos recursos, aprendendo a sair das dores e ir para os recursos. E também a gente vai estar lançando um livro falando de como a gente pode ter mais prosperidade e sucesso em 2024. Provavelmente semana que vem já esteja aí vendendo como e-book, tá? Então, importantíssimo a gente priorizar as coisas, importantíssimo você definir o que é que você vai, qual o preço que você vai pagar para chegar ao objetivo que você quer e parar de dar pequenas recompensas diárias. Recompensas que não dão resultado do tipo, eu fiz academia de manhã, então eu posso comer esse doce. Se você às vezes pensar, o doce seu tem mais caloria do que você consumiu na academia. Então, é constância no objetivo. É constância nas suas prioridades. E só você pode definir isso. Que vocês tenham clareza da prioridade. Percam 5, 10 minutos definindo o que você vai fazer essa semana. O dia de hoje. Vou arrumar minha cama, para quem trabalha em casa. Vou organizar o quarto, vou arrumar a cama, vou fazer lavar a louça, colocar roupa na máquina, vou começar a colocar o feijão para cozinhar. Entenderam? Tem uma sequência. O seu cérebro sabe o caminho a seguir. Se eu não sei isso, eu sento no celular, fico perdendo um tempo, daqui a pouco eu lembro que eu tenho que pôr roupa na máquina, põe roupa na máquina, daí sento no celular de novo, daqui a pouco minha mãe liga, aí eu não arrumei o quarto, chega meu marido na hora do almoço, tá tudo bagunçado, as crianças estão gritando, comida não tá pronta. Vocês estão entendendo a dinâmica que vira? Então, sou eu que tenho que priorizar isso. Porque se eu priorizo, eu sobra um tempo para me olhar a internet, sobra um tempo para falar com a minha mãe, sobra um tempo para eu respirar também, né? Tomar uma água, respirar, olhar para as coisas como estão sendo feitas, como que eu dinamizo isso, como que eu organizo melhor. Então, é processo. Mas a gente fazendo isso, a gente ganha tempo, a gente ganha organização. Lembre, nós não somos máquina, mas até as máquinas têm prioridades, têm manutenções, têm previsibilidade. Então, não esqueçam disso, tá bom? E que vocês possam utilizar o que for bom daqui, filtrar o que não for bom e principalmente definir sua rota.